Senhor, irmãos. Amém. E irmãs, né? Geralmente em culto de irmãs, a gente ouve assim, salve das irmãs do Senhor. Então vou salvar os irmãos também. Fascina com os irmãos também, tá? Deus abençoe. Irmãos, é motivo, igreja é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite, pela primeira vez aqui nesta casa, para louvar o nome do Senhor. Confesso que eu fiquei de veras alegre pelo convite a mim facultado, e digo para a igreja: não espere nada da gente, mas o dono da obra está aqui, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza que nessa noite Ele tem algo para ti, para mim, para nós nessa noite. Estou um pouco assim meio rouco, porque lá no Poranga é uma bênção. Verão é poeira, inverno é lama. E todo culto é glória, para a glória do Senhor, né? É uma salada. Agradecer aos irmãos que vieram conosco, presbítero Joaquim, presbítero Leverson. Descobri o outro nome dele hoje. Que Deus abençoe a todos. Mas sem perder tempo, convido os irmãos da igreja para abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, doutor Lucas, capítulo 1, capítulo de número 1, versículo de número 37. Só quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, se puder, se coloque de pé. Abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Só quem achou, diga amém. Então vamos ler, fazer um coral lindo. No 3. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, para aprendermos. Porque para Deus nada é impossível. Já que aprendemos, agora vamos memorizar. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Queridos irmãos, querida igreja, os abençoo. Nós estamos na casa do Senhor nesta noite para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E desde que a irmã convidou-nos para estarmos aqui, a gente orando, pedindo a Deus uma palavra, pedindo ao Senhor que nós traríamos para os irmãos, para as irmãs. E eu estava numa madrugada falando com o Senhor, e ontem estivemos ali no cantinho de oração no monte, e pedindo a confirmação de Deus, porque o Senhor falou no meu coração a seguinte palavra: eu sou o Deus do impossível. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu pedi a Deus um versículo para que pudesse me ater, pudesse tomar como base. E para tanto o Senhor me levou a esse versículo do capítulo 1 que escreveu o evangelista São Lucas. Todos os irmãos que gostam de ler a Bíblia, todos os leitores, porque a gente costuma, às vezes, o pregador diz: irmãos, sabe que está escrito, mas nem todo crente sabe, porque não é todo crente que gosta de ler a Bíblia. Mas todos os irmãos que gostam de ler a Bíblia sabem que esse versículo, irmãos, fala acerca daquela promessa que a mãe do nosso Salvador teve quando o anjo apareceu para ela. E nós sabemos pela ótica humana, pela lógica humana, que era impossível aquela promessa se cumprir na vida daquela mulher. Primeiro, porque ela ainda não era casada. Segundo, ela era virgem. Então havia uma grande dificuldade, ou seja, não havia possibilidade para que aquelas promessas se cumprissem na vida daquela mulher. E no diálogo daquela mulher com o anjo, ela começa a falar com o anjo, e o anjo faz uma pergunta para aquela mulher. O anjo se direciona para ela e diz: porventura, vou eu parafrasear o versículo, porventura alguma coisa impossível para Deus,
Alguma coisa difícil para o que o nosso Deus não possa fazer. Quem sabe, irmãos, se nós tivéssemos um diálogo daquele com aquele anjo. Quem sabe se aquele anjo, nós tivéssemos a oportunidade de termos o diálogo como aquela mulher teve com o anjo. Talvez você ia expor as tuas dificuldades. Talvez você ia expor as tuas necessidades. Quem sabe você ia procurar no fundo do baú, no fundo dos teus problemas existenciais, aquilo que você acha insolúvel, aquilo que você acha que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não tem como. Você olha, não vê sequer uma luz no fundo do túnel. Quem sabe você poderia perguntar para o anjo a pergunta que você sempre faz para Deus nos momentos de angústia quando você está passando. Você poderia perguntar: Deus, se eu estou passando por isso, como vai ter saída? Não existe solução, não existe saída para este problema. Mas o Senhor pergunta para mim e para ti nessa noite: porventura há alguma coisa impossível para Deus? Eu já quero abrir um parêntese para dizer para você, irmão e irmã, que está aqui nesta noite: por mais que as tuas dificuldades sejam grandes, por mais que os teus problemas sejam insolúveis, por mais que as tuas necessidades sejam maiores, mas saiba de uma coisa, que você tem um Deus que para Ele nada é impossível. Só quem acredita se adora Jesus nesta noite. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Eu costumo dizer, eu vi uma certa pregador dizer: qual é o tamanho do teu Deus? Qual é a espessura? Qual é o tamanho do poder do teu Deus? Tem crente, irmãos, que coloca Deus do tamanho da caixa de um sapato. Tem crente que coloca Deus do tamanho de uma caixa de fósforo, porque os problemas dele acabam suprimindo ou suprindo a sua fé. Mas nesta noite, pela misericórdia de Deus, eu quero chamar a atenção da igreja e mostrar para ti algumas evidências dentro da palavra do Senhor, que por mais que seja grande o teu problema, mas para Deus nada é impossível. Quando eu olho para esses conquistados, enfrentados pelo povo de Deus, eu olho para o livro de Êxodo, capítulo 14, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. Deus agora faz aquela promessa. Os irmãos sabem que Deus capacitou Moisés lá no deserto. Agora Moisés sai com uma grande caravana de aproximadamente, segundo alguns historiadores, quase 3 milhões de pessoas, 600 mil homens de 20 anos para cima, diz a Bíblia, que puxavam da espada, homens que estavam aptos para a guerra, que estavam prontos para a batalha. Agora aquele povo sai em rumo à terra prometida. Você saiu no dia que aceitou Jesus, você entrou na estrada aqui em rumo, em caminho para a terra prometida. Mas assim como Moisés começou a levar povo, a Bíblia nos informa, no primeiro dia da saída foi só festa, foi só alegria. É assim quando acontece com a gente, quando aceitamos ao Senhor, é só festa, é só alegria. Abraço daqui, abraço de lá, Jesus é bom daqui, Jesus é bom de lá. Mas na caminhada cristã começa a ver os interférios da vida, começa a ver as dificuldades da vida. Aí você dá uma olhadinha para trás, você não pode voltar mais para o Egito. Você olha para o outro lado e vê que não tem como recuar, porque você não sabe o caminho de volta. Olha para a frente, está Moisés conduzindo o povo, mas olha mais um pouquinho, existe um grande obstáculo, aquele mar vermelho. O que eu quero dizer para ti, não havia possibilidade humana para que o povo atravessasse aquele mar vermelho, mas o Deus da impossibilidade, Ele não olha para o tamanho do mar, Ele não olha para o tamanho da dificuldade, Ele quer saber o que é que você tem para oferecer para Ele. O que é que você tem nessa noite? Pastor, eu não tenho nada, é só um pouquinho de fé. Então executa ela nessa noite e agora olha para o nome de Jesus. A Bíblia diz, irmão, isso melhorou, obrigado. A Bíblia diz que quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles para trás não podiam voltar. E o povo começou a murmurar. O povo começou a questionar Moisés.
Não é assim, as irmãs não questionam Deus, costumam questionar a liderança. Por que isso, por que aquilo? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus diz para Moisés: o que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Eu li nesse versículo, eu descobri uma coisa. Se você observar, você vai ver que Deus diz assim: Moisés, toca nas águas. Abre o mar, pode observar, lê nas entrelinhas, que Deus manda Moisés abrir o mar, irmãos. O que eu entendo com isso? Deus, ele está pronto para solucionar o teu problema. Deus, ele está pronto para resolver a tua dificuldade. Mas ele quer que eu e você tenhamos atitude, tenhamos disponibilidade, tenhamos disposição. Porque crente que tem disposição, crente que tem atitude, crente que tem disponibilidade, ele não fica nos cantos da parede, choramingando como um filho pequeno mimado. Crente que tem disposição, ele diz, como disse Davi: tu vens a mim com pão e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque para Deus não há dificuldade ou impossibilidade. Só quem acredita assim comigo e crê na glória de Jesus nesta noite. Aí vem alguns bobos, porque, irmãos, tem um teólogo e um peixe-teólogo. Aí tem uns peixe-teólogos, alguns que ousaram dizer assim: não, o povo atravessou o Mar Vermelho. Eles não atravessaram o Mar Vermelho em si, eles atravessaram um pântano que ficava ao norte do Mar Vermelho, na verdade um braço do Mar Vermelho, e que em determinada época do ano as águas baixavam e dava para a pessoa atravessar. Mas, irmãos, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, qualquer Bíblia diz assim: o povo atravessou a pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu costumo dizer o seguinte: qual seria o maior milagre que Deus havia realizado? Era o povo passar com água na canela, ou meio metro de água, dá para afogar o carro exército de todo o povo do Egito. Não importa a forma que eles passaram, o que importa é que Deus é Deus do impossível. O que você quer nesta noite, não importa a condição que você está, importa que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está aqui nesta noite, e Ele vai fazer você passar por cima das águas. Glória a Deus, aleluia. Curva a tua cabeça por um instante. Aleluia. Rebaixo ne rebano goche ne barrado nes. Tomarraço ne remene cosu remene garras. Tobre que tu romanda churi queba na gachou ne remene garraia. Porque para Deus nada é impossível. Evidências da impossibilidade de Deus na vida do crente. O povo atravessa o Mar Vermelho. O povo dá glória ao nome do Senhor. O povo exalta o nome do Senhor após atravessar o Mar Vermelho. Agora eu me lembro, irmãos, de um outro homem, um homem chamado Josué, um grande general. Era impossível, humanamente falando, ele agora conquistar uma cidade que Deus havia lhe prometido. Cidade de Jericó. Cidade de Jericó, a 34 a 37 quilômetros aproximadamente. Uma cidade fortificada, belicamente falando, impossível de ser conquistada pelos exércitos inimigos. Jericó estava cercada por uma grande muralha, aproximadamente 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Você sabe o que é um muro desse, irmão? Você sabe a dificuldade para subir no muro desse, construído de pedra, segundo nos informam os historiadores. Aquela cidade de Jericó, ela se sentia fortalecida, ela se sentia numa estrutura invencível. Agora eu lhe pergunto, por que Deus começou a mandar no Josué destruir Jericó? Por que Deus não manda Josué destruir uma cidade mais fácil? Por que Deus não manda Josué conquistar uma cidade de menos trincheira? Por que Deus não manda Josué fazer algo mais simples? Não, Deus manda Josué derrubar Jericó, conquistar Jericó. Você não está entendendo, crente. Se você está nessa prova, alguém até diz: a prova do irmão é mais leve do que a minha. E por que a tua é maior do que a do teu irmão? Eu quero te dizer nessa noite, é porque enquanto maior é a prova, maior é a vitória na vida do crente. Enquanto maior é a luta, maior é a glória de Deus na vida do crente. Enquanto maior a dificuldade, maior
retaguarda. Deuses que eram considerados os maiores da autoridade da época. Deus estava dizendo assim: Josué, se tu destruir Jericó, eu vou mostrar para Jericó, vou mostrar para as nações que eu sou Deus maior do que o Deus dos cananeus. Eu sou Deus que não tem barreira e muralha que impede o meu agir. Agora eu quero que você entenda, Deus está dizendo para ti assim: se você está passando por essa luta, não é porque eu te abandonei, não é porque eu te deixei, mas eu quero que o povo saiba que eu sou Deus na tua vida. Eu quero que o povo saiba que eu opero do meu jeito, eu trabalho como eu quero, para exaltar o meu nome. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Adora Jesus pela prova, crente. Adora Jesus pela luta. Glorifique a Jesus pelas dificuldades. Há uma pessoa no nosso meio que não faz muitos dias enfrentou algo tão difícil na sua vida. Essa pessoa chegou a dizer: Deus me abandonou. Mas Deus não te abandonou, Deus não te desamparou. Pastor, o senhor diz assim porque não é você. Eu sei que não era ele, não quero passar o que você passou, mas eu sei que o Deus que está comigo é o Deus que estava com você, está com você, é o Deus da impossibilidade. Se você crê, adora Ele nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, vou andar por causa do relógio. Algum pregador tem raiva de relógio, mas eu amo o relógio, porque cada minuto que passa, Ele está dizendo que Jesus está mais perto de mim. Então eu amo o relógio. Eu não gosto dos relógios do crente, porque quando dá 9 horas o crente começa a murmurar. Mas vamos dar glória a Deus se passar de 9 horas, só um pouquinho. Quando a Bíblia diz que Josué chegou diante de Jericó, ele fez o amparado que Deus havia lhe mandado. Ele faz tudo como Deus manda. O problema da nossa existência hoje, o problema da nossa geração, é que nós somos teimosos, nós somos impertinentes à ordem de Deus. Deus diz assim: vá para lá. Eu viro o bico e vou para lá, eu viro o nariz e vou para lá. Eu digo: eu vou para cá porque eu já sei pregar, eu vou para cá porque eu já sei cantar. Ei, você sabe pregar e cantar porque Deus te dá. Você ora porque Deus te dá. Então se Ele diz vá, pode ir. Se Ele diz fica, fica. E a vitória é tua, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. 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 O Deus da impossibilidade. Deus agora entra, irmãos. Josué consegue aquela, eu não estou detalhando. Josué consegue fazer o projeto de Deus. Toma a cidade de Jericó, conquista a cidade de Jericó, vai no seu caminho, vai na sua viagem novamente. Mas lá na frente eu vejo Josué novamente encontrando um outro obstáculo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Quero te mostrar a evidência de que para Deus não há impossibilidade. Josué chega diante de uma batalha. A batalha começa a ser travada. A batalha começa a se ficar ferrenha. O povo começa a ficar exaustivo. Começam a vir a canseira física. Josué vê que o sol contribui para o cansaço físico, contribui para o enfado da carne. Josué ousa desafiar a natureza. Josué não conhecia nada, irmãos, de geografia, nada de rotação, sistema de translação, nada. Ele levanta a mão para cima, levanta a voz para o Deus que ele conhecia, e ele diz assim: sol, detente, e tu, lua, para. A Bíblia diz que o sol não se apressou para se andar por quase um dia inteiro. A Bíblia nos informa que o povo venceu aquela batalha. Aí vem os cientistas novamente, e alguns meteorólogos novamente, e diz assim: não foi o sol que parou, foi o movimento de translação e rotação, que os irmãos sabem que é aquele sistema que que a terra gira em torno de si sobre um eixo, e assim é tal. Mas eu quero dizer uma coisa: Josué não estava querendo saber de movimento de rotação